Olá, está começando mais um episódio do Radar de Inovação. Estamos de volta no seu radar falando sobre negócios, inovação, transformação digital, tecnologias e o mundo das possibilidades que emergem aí a partir da transformação que os negócios estão tendo. Comigo sempre meu colega, meu amigo Eduardo Rosa, aqui de GZH, que vai nos dar também essas boas-vindas nessa nossa nesse nosso segundo capítulo, digamos assim, né, Dudu? E aí, Tércio, prazer estar aqui de novo, depois de uma breve pausa, mas muito legal e com novidade, né? A gente continua aí em todas as principais plataformas de áudio, mas agora também em imagens no YouTube, semanalmente, toda terça-feira, estaremos com mais uma plataforma. E antes da gente anunciar a nossa convidada, que quem está nos acompanhando no YouTube já está vendo quem é, vou falar um pouquinho com ela agora, a gente já convida você que está nos ouvindo, nos assistindo, nos acompanhando pelo celular ou pelo desktop, para comentar, para participar, para dar dicas, né, para dar ideias. Muita gente acabou gostando das nossas lives lá no South Summit, por exemplo, e sentiu aí motivado a trazer possibilidades de entrevistados, convidados, pautas e assuntos que eventualmente você gosta e que você gostaria de saber mais. Fica o nosso convite aí para que você participe, comente nas redes e compartilhe o podcast principalmente. Vamos começar falando da nossa convidada então, Eduardo. Vamos lá. A Amália Keffender, e eu perguntei direitinho se era esse o sobrenome antes de começar o podcast. Ela é engenheira ambiental, também mestre em engenharia de produção no tema economia circular. E calma aí, prende o grito, a gente já vai falar um pouquinho do que é economia circular, ESG, sustentabilidade. A gente vai abrir o dicionário dessa discussão aí. Ela também que estudou gestão de resíduos sólidos pela URGS, e ela está aqui porque ela é sócia da Arco. A Arco é Ações para Reciclagem e Compostagem. A Amália, ela tem experiência em consultorias, projetos para compostagem de resíduos orgânicos, e ela vai falar aqui um pouquinho sobre inovação. Mas primeiro, eu quero te dar boas-vindas, Amália, e falar para que tu te apresente, fale um pouquinho para os nossos ouvintes também, quem está nos assistindo, um pouquinho de ti, como é que tu chegou a esse momento profissional. Boa tarde, pessoal. Primeiro eu quero agradecer muito o convite de vocês, Tércio e Eduardo. É um prazer estar aqui representando a Arco, podendo contar um pouquinho da nossa história e falar sobre esse assunto que a gente gosta tanto, né? Eu, assim como tu apresentou, então, sou engenheira ambiental de formação, tenho mestrado em engenharia de produção. E acho que justamente vem dessa inquietação da diferença entre a teoria da academia e de olhar para a realidade que a Arco surgiu. Na verdade, foi a minha sócia que passou por esse processo, mas foi bem assim. Ela estava no mestrado de engenharia de produção. Ela fez sobre conceito lixo zero, que é justamente essa ideia de que tudo que a gente gera tenha que ter um destino, né, que possa ser reaproveitado de alguma maneira. E aí é lindo na teoria, tu encontra várias referências incríveis, e aí tu olha para a prática e a realidade é muito, muito diferente, né? A gente tem dados de reaproveitamento de resíduos super baixos, apesar de já saber qual seria o caminho a tomar para chegar lá. E aí foi assim que a Nath criou a primeira startup dela, que era a Reciclo, que fazia coleta de resíduos orgânicos em residências. Com o tempo, essa solução começou a ser pedida pelas empresas. As empresas estavam batendo na porta dela dizendo: olha, eu também gostaria de compostar os meus resíduos, eu não encontrei outra solução. E ela entendeu que isso era uma outra oportunidade de negócio, que era atender estabelecimentos comerciais ao invés de residências. Aí ela inscreveu essa ideia, né, num programa de aceleração, que era o Realiza, que foi feito pelo Quintessa em São Paulo. E aí fez várias entrevistas com empresas de compostagem, com donos de restaurantes, estabelecimentos, e entendeu que tinha um modelo de negócios bem legal a ser aplicado, e assim surgiu a Arco. E eu logo me juntei a ela bem no início. E a Arco, bom, já pulando essa pergunta então, mas a Arco surgiu como bem no modelo MVP, que a gente acredita muito em testes na realidade, assim, né? Que o MVP é um mínimo produto viável, que é criar o mínimo possível para testar para o mercado te responder se a solução que tu desenhou faz sentido ou não, de uma forma bem rápida. Então, assim, foi desenhada a Arco lá em 2018 e super funcionou esse modelo. A gente só veio a agregar ao longo do tempo, mas o modelo que foi desenhado lá em 2018, na prática, ele continua rodando desse jeito, dessa forma. E foi uma solução para um problema, e quando tu fala dos estabelecimentos comerciais, muito de consciência mesmo, de precisamos fazer uma coisa
mais correta ambientalmente ou de cumprimento de legislação? Tu diz a parte do estabelecimento. Isso. Como isso chegou para vocês? Assim, não estou conseguindo cumprir determinado ponto da legislação ou não? Eu tenho consciência de que o jeito que eu estou fazendo não é o mais adequado. Os primeiros que bateram na porta é sempre por muito propósito, assim, né? Querendo mostrar, e normalmente tinha a ver com os próprios negócios, então, que são os early adopters que a gente brinca, né? Mas depois, com o tempo, se tornou uma solução interessante para vários tipos de estabelecimentos. Porque a ideia, então até apresentando rapidinho a Arco, um dos serviços que a gente tem, que é o nosso serviço básico, é de gestão de resíduos para qualquer tipo de estabelecimento. Então a gente começa com um treinamento, a gente explica para toda a equipe como é que funciona a separação de resíduos, como é que a gente precisa da organização. E a gente aproveita muito esse momento para ajudar com sensibilização, trazer dados de gestão de resíduos para que eles levem essa informação para casa também, para que seja algo que agregue além do serviço, né? E aí a gente identifica as lixeiras, dá infraestrutura para eles e faz a coleta na frequência que eles precisam, garantindo toda a legislação e trazendo para eles indicadores de resultados, para que eles saibam quanto resíduo eles geram e que possam divulgar pros próprios clientes. Porque é uma coisa, a gente, né, se eu for perguntar para vocês qual é o restaurante preferido de vocês sabem o que ele faz com os resíduos deles? Não. É uma coisa que a gente não fica sabendo. Então, que a gente chama muitos nossos clientes para mostrar isso para o próprio cliente como um diferencial. Então, a gente começou dando essa solução, né, para os clientes. E aí começou a aparecer de tudo. Tem cliente que é eu tenho um problema de resíduos, eu quero alguém que colete com a garantia de que não vai falhar, que não vai me dar problema. Tem o cliente que é por propósito, tem o cliente que é por marketing. Então, a gente acaba atendendo todas essas dores dos clientes e agregando no propósito, na identidade deles, assim. Agora, Amália, tem uma questão interessante que eu falava com o Dudu antes, que é… Quando a gente olha para o mundo da inovação, as startups, principalmente as empresas de pequeno porte que surgem com esse potencial de solucionar uma questão que está aí vigente, o debate ambiental ou de sustentabilidade… Ou ele tem esse viés mercadológico, que nem tu falaste agora, né? Da questão da visibilidade. Ou então é uma dor que um cliente tem, mas dificilmente ele consegue trazer isso a público. Falaste de uma discussão muito importante, que é a da compostagem e da reciclagem. E eu falei na abertura de economia circular. Mas esses conceitos, essas ideias, no grande público, sempre parece que é uma coisa muito para… ecologista, para quem está discutindo isso no meio acadêmico, né? Como que vocês fazem no dia a dia para aproximar departamentos das empresas que muitas vezes não estão conectados diretamente com esse tema? Assim, como é que a gente vende, por exemplo, uma empresa, sei lá, um escritório de advocacia, por exemplo, que ele tem uma relação com o debate sobre economia circular e com reciclagem e compostagem? Perfeito. Eu acho que esse é um dos propósitos da Arco, justamente, é tanto trazer a solução para dentro dos centros urbanos, quanto trazer para mais próximo das pessoas. E acho que é uma das primeiras barreiras que a gente enfrenta com a Arco é isso. Nossa, não vai ter como, porque se eu tiver que fazer minha galera separar, não tem como é que eu vou… Vocês resolvem isso, então. E a gente diz, não, a gente tem 100 clientes que conseguem, vocês vão conseguir também, eu preciso do engajamento da galera, mas vocês vão conseguir, se a gente fizer da forma correta, vai dar tudo certo, né? Então, é uma dificuldade que a gente tem de início, mas a gente consegue cruzar ela com certeza. E de incentivo, a gente agora tá aproveitando muito essa nova onda do ESG, né? Que é o Environmental, Social e Governança, que a gente tá bem no E, mas a gente acaba pegando um pouco do social também, por ser um tema que tem muito contato, né, com esse problema social também. Mas que acaba sendo um bom incentivo, sabe? Quando a gente começa… As empresas, elas querem abraçar essa sigla como um todo, e aí tem a Arco como um braço para ajudar justamente. O que um escritório de advocacia pode fazer em relação a ESG? Bom, resíduo todo mundo gera. Então, já de início, tu já consegue mostrar que tu tem uma política, por menor que seja, né, o teu estabelecimento, tu vai mostrar que tu tem a destinação de resíduos, a separação e a documentação toda que vai entrar um pouco em governança também. Então, a gente consegue atender essa dor, essa nova dor que está surgindo. Então, tá nos ajudando nesse convencimento do serviço, assim. Em algum ponto, vocês enfrentam mais resistência de quando chegam para fazer uma proposta para um estabelecimento de não, isso aqui a gente não consegue mexer. Tem um problema mais difícil de resolver? Olha, eu acho que hoje o mais difícil é entender que isso tem um custo. Porque, principalmente, a gente já tem a lei de grandes geradores em Porto Alegre, mas a Arco surgiu antes e todos os clientes, eles vieram além dessa necessidade, assim. Até para contextualizar, a lei de grandes geradores diz que estabelecimentos comerciais que gerem a partir de 300 litros de resíduos por dia são obrigados a ter uma coleta privada dos seus resíduos e divulgar isso para a prefeitura.
Mas na prática a gente vê que isso não acontece, a gente ainda tem muito uso da coleta municipal e de informais também que acabam pegando esse resíduo. Então, essa não é ainda uma dor do estabelecimento. Então, ele acaba nos comparando com um serviço grátis. Então, a gente ainda tá muito do lado de se provar o nosso valor, né? Eu tô te resolvendo uma dor, eu tô organizando teu estabelecimento, tu tá engajando teus funcionários com isso, tu tá botando um valor dentro, né, da tua equipe, com treinamentos e coisas sobre isso. E ainda cumprindo uma lei que tu não sabia, mas ela existe, sabe? Então, E dando uma ajudinha no pessoal do marketing, né? Mais um elemento pra trazer. E até assim, da nossa trajetória, foi isso que foi acontecendo. O serviço básico, ele ficou muito parecido, a gente foi evoluindo uma coisa ou outra. Mas o que a gente foi fazendo foi agregar coisas ao serviço. Então, justamente nessa mesma visão, assim, do mercado ir se mostrando, a gente aprendeu muito nesses 5 anos de Arco. Não tem livro nenhum que tu vai abrir, tu vai aprender sobre gestão de resíduos. Assim, nós duas que viemos da academia, fizemos mestrado em engenharia de produção focado em resíduos. Não tem nada que tu leia, que tu vai estudar, que compare com a prática, com estar empreendendo nesse setor. Então, nesses 5 anos, a gente se tornou especialistas em logística reversa, que a logística reversa seria uma forma de responsabilizar as marcas pelas embalagens que elas colocam no mercado. Então, todas elas têm que garantir que as suas embalagens voltaram para o ciclo produtivo de alguma maneira, através da reciclagem. Algumas delas fazem de forma a comprar crédito de reciclagem, a comprovar por nota fiscal. E outras fazem programas mesmo. Eu quero, né, além de conseguir cumprir a legislação e de mostrar que está voltando, eu quero que meu cliente saiba o que eu estou fazendo, que eu estou fazendo esse esforço, que eu estou colocando um ponto que ele pode devolver a embalagem. E então, com o tempo, a gente agregou esse serviço também. A gente hoje faz a logística reversa das cápsulas de café pela Três Corações, mas a gente aceita de todas as marcas. Então, a gente atende Rio Grande do Sul e Santa Catarina, garantindo o ciclo fechado. E tudo isso foi muito baseado no nosso serviço básico, que abre portas para essas outras formas de atendimento da população. Acho que as pessoas estão se perguntando que a gente está falando da ponta final, mas eu imagino que vocês tenham vários parceiros ao longo desse processo. Porque a gente está falando de processos grandes, né? A gente também fala, claro, do escritório de advocacia, mas nesse caso aí das cápsulas, é um monte de gente trabalhando, né? Uhum. É um monte de cápsula, é um monte de processos, é um monte de etapas. Então, eu queria que tu explicasse didaticamente para o nosso público como é que vocês fazem. Porque, como vocês falaram, vocês começam um projeto novo, vocês são 2 sócias e que daqui a pouco tem que lidar com um montante de pessoas e processos em 2 estados só para uma das empresas que vocês atendem. Como é que funcionam esses desdobramentos do serviço de vocês? Essa é a parte que ela é bem desenhada por projeto, né? Porque cada marca vai vir com a sua forma de trabalhar, com a sua demanda. Mas especificamente esse das cápsulas, a Três tem um modelo que ela chega no estado e encontra um parceiro e diz, olha, eu quero que vocês coletem nesse ponto e garantam a reciclagem né, que seja 0 aterro, né? Porque não vamos fazer esse esforço todo para vocês mandarem cápsula para aterro sanitário. Então, eles já tinham esse modelo pronto quando eles nos procuraram em 2019. A gente começou a fazer e tinha um volume de cápsulas baixinho, mas estava ainda indo. Porque eles tinham 2 modelos de coleta. Que são os PEVs, que a gente chama de ponto de entrega voluntária. Que ficavam nos supermercados, então. E a pessoa podia levar suas cápsulas no supermercado. E os restaurantes que usavam as cápsulas da 13 já nos enviavam elas mesmas. E aí veio a pandemia. E aí esses restaurantes que geravam um bom volume de cápsulas todos fecharam. E a gente começou a ver o programa com uma baixa bem considerável de resíduos. E aí, a gente bolou um projeto piloto, chamou eles e falou, olha só, vamos tentar aproveitar essa logística que vocês já têm aqui e vamos tentar comprar cápsula de café de cooperativas de triagem. Porque as pessoas não pararam de tomar café, vocês não pararam de vender cápsula, elas estão indo para algum lugar. Então, vamos tentar achar elas nesse caminho que a gente tem acesso. Aí, a gente vendeu esse projeto piloto para eles em 2020 e foi um super sucesso, funcionou tão bem, aumentou tanto os volumes de cápsulas que eles conseguiram captar, que a gente transferiu para Santa Catarina também esse mesmo projeto. E aqui no Rio Grande do Sul, a gente conseguiu um resultado super legal do que fazer com a cápsula. A gente consegue que aquele plástico da cápsula, ele volte para o ciclo produtivo como qualquer material. Ele vai virar um pellet. Hoje a indústria que faz, sei lá, lixeira, a matéria-prima que ela compra são pellets de plástico. São quadradinhos plásticos que eles vão colocar no molde deles e fazer o que quiserem. Uhum.
E a nossa cápsula volta a ser esse pellet plástico. Ou seja, não preciso criar um produto no final para usar essa cápsula. Ela tá no mercado rodando. Pode ser que a vassoura que você tem em casa tenha uma porcentagenzinha de cápsula. Então, essa forma de procurar parceiros, ela é muito… acho que essa é a parte, assim, que eu acho que é a parte mais desafiadora da inovação, que é a parte de rede, né? A gente fala muito de inovação com tecnologia. E claro, é um braço que a gente não pode abrir mão e que ajuda muito. Mas a parte mais inovadora de todo o negócio tá nesse penso diferente, de buscar novos parceiros, de bater em algumas portas que não são óbvias, de buscar novas soluções. E foi isso que a gente fez pela 13, é o que a gente faz para todos os clientes em outros projetos que a gente tem internos na Arco também. Isso a gente falou em outros episódios, né? Que a inovação é também tecnologia, mas não só tecnologia. E a tua formação acadêmica é na área ambiental, mas muito do que tu tá trazendo aqui é visão empreendedora, né? Então eu queria ouvir um pouquinho da tua história também, né? De onde que vem esse olhar para o cliente, para as oportunidades e colocar um negócio de pé? Acho que eu não fui aquela pessoa que nasce empreendedor, mas a gente vai se descobrindo empreendedor ao longo da vida, assim, dentro das nossas vivências. Eu me formei numa época que estava o mercado muito ruim, eu estava me buscando oportunidades. E acabei me vendo em projetos mais autônomos, assim. E um deles foi um de compostagem, que a gente estava fazendo projetos para empresas. Então, tu vende o projeto, daí internamente tu tem que vender para a empresa de novo, né? Então tu já vai criando essa visão do cliente, de agradar o cliente, mas ao mesmo tempo de entregar um valor para ele. E aí eu busquei a engenharia de produção para mestrado, justamente com essa ideia de focar mais no mercado, porque é uma parte que a engenharia ambiental ela é de forma muito acadêmico, né? Muito técnico. E eu já não me via mais dessa maneira, eu sentia a dor de não ter esse outro lado, assim. Então, foi com um mestrado de engenharia de produção. E, ao mesmo tempo, eu estava trabalhando no Mercado Brasco, aqui em Porto Alegre. Que foi ali até esse início com a Arco. Porque quando a Arco foi abrir para ser um mínimo produto viável, né, na prática, como é que a Nath abriu ela? Foi com um veículo alugado, algumas bombonas para coletar o resíduo orgânico. E ela calculou, bom, para eu pagar essa infraestrutura que eu, né, ir na garagem da avó, né, o clássico startup… Para eu pagar essa infra, eu preciso de pelo menos 5 clientes pagando X. E aí ela organizou que a Arco abriria em setembro e começou a bater em portas em agosto, dizendo: gente, eu tenho essa proposta de negócio, funciona assim, vocês topam, eu começaria a atender em setembro. E um dos primeiros clientes que ela bateu na porta foi justamente no Brasco, onde eu estava trabalhando. E aí foi essa conexão que logo surgiu, a gente se reencontrou no mestrado de novo. E aí nos unimos, e aí eu fui desenvolvendo essa parte mais empreendedora na prática mesmo, assim. E eu acredito muito nesse mão na massa, tu vai sentindo as dores na prática. E acho que é o que ensina mais do que qualquer outra coisa. Tu falou da Natália, mas nosso público não sabe quem é a Natália. Então tem que explicar quem é a Natália. Obrigada. A Natália foi a fundadora da Arco, né? Foi ela que fundou a Reciclo inicialmente. E depois a Arco, que nós nos juntamos então para sermos sócios agora. A Nath também é engenheira ambiental, com mestrado em engenharia de produção. Ela fez o caminho dela um pouco mais cedo que o meu só. Então ela já tem empreendido há mais tempo. E foi quem pensou no modelo de negócio da Arco e colocou em prática. Que a gente segue tocando ele hoje juntas. Uma coisa legal é que vocês trouxeram um tema que, como o Tércio falou no início, pode ser visto por muita gente como um negócio meio do cara que tem um sítio e faz a compostagem lá, né? E vocês trouxeram justamente para o negócio e criaram uma identidade que demonstra isso. Foi pensado? Como é que vocês pensaram a comunicação de vocês com os clientes e com os potenciais clientes? Foi justamente para conseguir acessar eles de uma forma que fizesse sentido, né? Então, realmente simplificar o serviço da melhor maneira possível. Uma das coisas que se entendeu, né, nessas pesquisas iniciais foi que coletar só o orgânico ia ser lindo, bonitinho, mas o estabelecimento comercial, ele tá com tantas preocupações, ele não vai cuidar de um fornecedor pro reciclável, um pro orgânico, outro pro… Então, teria que ser um serviço redondo. A gente foi tentando entender, porque a gente, né, vendo o lado de trás dos resíduos, a gente gostaria que separassem 25 frações separadas, limpas, em 10 sacolinhas. Mas, ao mesmo tempo, entender que não, vamos achar o mínimo necessário para que faça sentido pro estabelecimento, para não criar algo tão difícil que daqui a pouco só alguém com muito propósito vai abraçar. Então, foi muito com essa ideia de fazer sentido pro maior número de pessoas. E a gente, às vezes, ia se provando, assim, olha, aquele tal cliente, ele tem alguém com propósito lá dentro, mas ele cuida das contas. A gente precisa aprender a agradar aquele cliente. A gente precisa achar o que falta. É porque a bombona tá errada, o horário da coleta. O que a gente tem que ajeitar para agradar esse cliente comum, né? Pra gente poder chegar em mais locais. Você tem que explicar sempre, Amália. Assim,
explicar, eu quero dizer assim, quase que didaticamente, quase professoralmente, porque várias coisas que tu está falando agora, eu me considero uma pessoa razoavelmente consciente, mas eu não imaginava. Então, eu imagino que um cliente como eu tenha que chegar e vocês têm que explicar: olha, vamos falar de compostagem, assim, assim, assim. Vocês têm que fazer essa contextualização, tem uma fita gravada já, É quase. assim. Sim, principalmente porque normalmente a demanda vem: oi, eu tenho resíduo reciclável e orgânico. E até para dar um passo atrás, né? Como é que a gente trabalha na Arco? A gente pede que o cliente separe em pelo menos 3 frações. Que seria o orgânico, que vai ser todo tipo de resto de comida, com guardanapo, poda, que vai ser encaminhado para a compostagem. Então aqui não pode ter plástico, contaminantes, enfim. Aí a gente tem o reciclável, que é todo tipo de embalagem, minimamente limpo. E aí a gente tem o rejeito, que é normalmente a novidade de nomenclatura, que seria tudo aquilo que não pode ser nem compostado e nem reciclado, que vai ser o papel higiênico, pano de chão, paninho perfex, coisas que não podem ser aproveitadas de outra maneira. Então normalmente começa ali, né? O cliente tenta explicar o que gera de resíduos pra gente, a gente já dá espacinho pra trás e fala: então, a gente vai precisar de uma separação diferente, né? Até pra gente poder entender quanto tu gera, o raciocínio ele muda um pouquinho. Mas normalmente não é muito difícil, é só que sempre tem esse disclaimer antes de começar. Sim, imagino. E como foi a mudança de estrutura de vocês, né? Porque tu começou falando do MVP. Uhum. E de chegar até aqui, de 2018 pra cá, assim, o que vocês mudaram na estrutura? Foram alguns processos e 2 mudanças nesse tempo. Um deles, então, a gente logo a gente começou a ficar grandes para a garagem da avó e incomodar, né, com o nosso resíduo. E a gente estava começando a ter, almejando clientes maiores que precisam de licença, que precisam de mais documentação, que na forma como a gente estava atuando, né, o MVP se provou e precisava partir disso. Aí a gente locou o nosso primeiro imóvel, que foi no Navegantes. Tinha 200 metros quadrados, a gente achava enorme. Meu Deus do céu, a gente nunca vai encher esse galpão. Vamos trazer outras empresas aqui para dentro para poder preencher. E aí, a caminhada de 2018 até 2019 foi muito rápida. Foi um crescimento bem rápido mesmo. A gente realmente encontrou esse nicho de mercado que tinha uma demanda por gestão de resíduos. Junto disso, vieram os outros projetos. Veio a Três Corações, então o espaço começou a ficar muito apertado. Mas além do espaço, né, a gente teve os nossos primeiros funcionários, comprou o nosso primeiro veículo, foi mudando de fornecedor, profissionalizando, né? Porque tudo, em gestão de resíduos, tudo se prova por volume. Então, enquanto tu é pequenininho um pouquinho, tu acessa alguns fornecedores. Aí tu vai crescendo, tu vai começando a acessar fornecedores maiores. E aí, quando a gente já tava quase estourando dentro do galpão, veio a pandemia, né? O mundo se dividiu entre pré e pós-pandemia, né? E aí, com a chegada da pandemia, a gente que, assim, contava… em 3 anos, a gente tinha perdido, tipo, 1 ou 2 clientes, assim. Era contado nos dedos os clientes que não se mantinham com a Arco. E era sempre por motivos muito específicos, assim. E aí, dentro desse cenário, de um dia para o outro, simplesmente a gente teve 50% dos contratos cancelados. Porque a gente justamente atendia majoritariamente hotel, restaurante, bar. Então, que foi o setor mais afetado. E aí, foi o primeiro susto ali, mas a gente conseguiu arrumar a casa, não precisamos demitir ninguém. A gente renegociou contratos. A gente, graças a Deus, tem um nicho de cliente muito interessante, assim, muito querido, muito próximo. Quem contrata Arco sempre tem uma coisa a mais, um carinho a mais pelo negócio. Então, a gente tem um contato muito bom. E conseguimos renegociar vários contratos, a Arco conseguiu seguir. E aí, o galpão voltou a fazer sentido no tamanho que ele estava. A gente estava conseguindo tocar tudo direitinho. E aí, foi pro fim de 2021… que daí, realmente, o galpão já não cabia mais. E aí, a gente fez a nossa mudança para um espaço maior. Já com novos projetos, a gente tá com a 3. Tem um projeto da CE que ainda não tá realmente rodando. Mas em pouco tempo, a CE vai passar a trocar recicláveis da população por desconto na conta de luz. E esse processo, ele passa pela Arco também. Então, estamos esperando algumas alterações ali no sistema deles. Mas isso vai acontecer. E aí, com o espaço, a gente conseguiu melhorar vários processos novos. E um dos projetos que acabou de ser colocado na rua, que é um que a gente tem muito orgulho, inclusive foi um dos meus temas de mestrado, que é a reciclagem do vidro. A gente viu que dentro do nosso serviço todo, uma das coisas que fazia muito sentido, que atendia muito uma dor do cliente, era a gestão do vidro. Por um lado, ele é um material super reciclável, ele pode ser reciclado eternamente, ele é incrível de vários pontos de vista, ele é seguro, ele enfim, não se degrada. Só que, por outro lado, em quem gere vidro, ele rasga a sacola, ele é pesado, ele vai fazer meleca, ele quebra e pode machucar alguém. Então, da parte de gestão, ele é difícil. E a logística do vidro, ela inviabiliza muito, porque ele é muito pesado.
e muito barato. A gente tem cooperativas aqui vendendo vidro a 5 centavos o quilo. Então, se vocês juntarem 1 tonelada de vidro, vocês vão fazer R$50. Enquanto se vocês juntarem 1 tonelada de latinha, vocês vão fazer R$5.000. Então, o vidro é um material que fica muito para trás. E a gente encontrou uma solução dentro do nosso serviço que a gente entendeu que atendia muito a dor do cliente. E aí, esse ano, a gente começou a tocar o projeto que chama Vende Long, que ele é quase um serviço da Arco focado só no vidro. Então, a gente deixa as bombonas para que o cliente possa colocar o vidro, garante que ninguém se machuque e a gente garante a reciclagem de todo esse vidro. Ele foi colocado em prática com parceria com a Veralha, que é a fabricante e recicladora de vidro aqui do Rio Grande do Sul. E consegue ser um valor mais acessível, que consegue atender mais pessoas. Mas então, tudo isso se viabilizou porque a gente estava num galpão maior, a gente já está numa situação maior de poder receber esse tipo de coisa. Então, toda a infra foi sendo adaptada ao longo desse tempo, assim, o MVP se provou, mas depois disso só mudou, né? A gente só se adaptou ao longo do tempo. E hoje vocês conseguem, tu e a Natália, vocês são mais negócio, vocês são mais técnica, vocês conseguem fazer as duas coisas. Chegou um momento que vocês sabem, não consigo mais colocar a mão nesse projeto, porque eu tenho uma empresa para tocar. A gente segue sempre em transição, assim, eu acho. A Natália conseguiu migrar mais focada no comercial, mas ela cuida muito de novos projetos. Então, às vezes um novo projeto ela acaba botando mais a mão até ver o filho caminhando sozinho, assim. Eu ainda cuido bastante da operação, mas mais de forma de supervisão do que de mão na massa mesmo. Mas ainda é bem aquele desafio de startup crescendo e conseguindo dividir os nichos. Assim, a gente já é 1 milhão de vezes melhor e mais organizado e mais setorizado do que a gente já foi. Já temos braços direitos e esquerdos perfeitos, maravilhosos, que a gente pode contar lá dentro. Mas ainda tem muito espaço para crescer e organizar a equipe, com certeza. Eu estava olhando o site de vocês e até vou falar para o pessoal seguir aqui para acompanhar. É arcoresiduos.com.br e tem uma abinha aqui que eu tinha colocado no início para conversar, que é os serviços, né? Tá colocando aqui, ó, a coleta, a Malha falou já, destinação de resíduos, logística reversa de embalagens. Aí tem uma questão que vocês trouxeram aqui, cursos e cultura para a sustentabilidade. E aí eu vou misturar tudo numa mesma pergunta, Malha, uma conversa que a gente vem tendo muito, eu e o Dudu, assim, que é tentar não deixar cair esse debate sobre sustentabilidade, como foi para as gerações antigas o debate ambiental, que agora a gente está pagando um preço muito alto do debate sobre mudança climática, que está sendo feito em instâncias internacionais. Assim, cobrou um preço muito caro a gente ter ficado só no debate, eu digo a gente enquanto instituições no país. E esse movimento do ESG nas empresas, não dá para deixar passar isso como se fosse um fenômeno de marca, né? No sentido de dizer, olha, uma marca que tem governança, que tem sustentabilidade. Então eu queria perguntar isso, assim, como é que vocês trabalham nesse braço, onde vocês dão cursos e consultorias, e como é que vocês conseguem dialogar para que, mesmo que a pessoa seja muito carinhosa com a causa, mas para que isso não se perca, como dizer assim, tá bom, já funcionou, é até aqui que eu vou, e isso não faz parte do meu core business, então tanto faz se ficar até aqui. É complicado isso no dia a dia. Mas a gente tem um super trunfo na mão que, modéstia à parte, o assunto gestão de resíduos ele é muito legal. E as pessoas sabem muito, né? A gente acaba entendendo muito pouco e todo mundo gera resíduo. Então é um assunto relativamente fácil das pessoas se conectarem, assim. E a gente traz toda a nossa parte de curso de sensibilização e levar isso para as empresas muito num tom de vamos todos nos responsabilizar. Que a gente sempre faz essa provocação, assim. Vocês sabem o dia que o caminhão do reciclável passa na rua de vocês? Eu sei, mas os catadores sempre pegam antes lá. Tem isso também, mas a gente brinca porque, assim… é óbvio que a prefeitura poderia fazer um trabalho melhor de divulgação dos dias de coleta seletiva, claro. Mas assim, tá lá disponível no site pra todo mundo, sabe? Todo mundo poderia ter essa pulguinha atrás da orelha e ir lá dar uma fuçada pra ver que dia que é. Então, de trazer para a responsabilização, assim. É muito fácil todo mundo levantar e falar tudo que o órgão público tá fazendo de errado. E é muito difícil a pessoa levantar e falar, tá, deixa eu fazer a minha parte então, porque eu sei que é isso que eu posso fazer. Então, a gente traz muito pra esse tom, assim, o que tu pode fazer na tua realidade? Vamos lá, prático, assim… Hoje, Porto Alegre é uma das cidades que tem uns dados melhores até de gestão de resíduos. E aqui a gente aproveita 4% de tudo que a prefeitura coleta. 3% são reciclados e 1% é compostado, que são as podas e cortes de grama que a gente vê pela cidade. Então,
tudo que… A casca de banana que eu colocar no container aqui da rua, ela vai ir pro aterro sanitário. Então, não existe um plano a curto prazo da prefeitura começar a compostar os nossos resíduos orgânicos. Aí tu vai me dizer, tá, mas por quê? Eles fazem a compostagem das podas, por que eles não compostam a minha casca de banana também? Até agora a gente não conseguiu fazer a galera aprender a separar o reciclável. A parte mais difícil de uma gestão de resíduos é a parte de engajamento, de educação ambiental, de sensibilização. Essa é a parte mais difícil. Por isso que a gente diz que a tecnologia, ela é legal, ela é interessante, eu preciso dela, né, em algum momento. Mas a dificuldade, ela vem antes, né? Essa parte de engajar a galera, de educar, de explicar e de mostrar que são parte do problema, assim. Então, a gente leva todos esses dados muito práticos para as pessoas, assim. E aí todo mundo leva, não, mas na minha cidade acontece isso, daí por isso que eu não separo. E sempre tentar botar pra si de novo. Olha, mas já pensou que se tu fizesse da outra forma, tu estaria potencializando, né, a possibilidade desse resíduo ser aproveitado. Mas então, assim, em resumo seria isso, assim, tratando de um assunto que eu julgo que é interessante, que tá na vida de todo mundo. Porque a gente acaba focando mais em resíduos, né, quando a gente fala de ambiental, às vezes fica uma coisa muito ampla. Daí a gente leva pro resíduo e fica bem mais palpável, assim. E de trazer a responsabilização para cada um. Eu acho que não tem como escapar. Assim, a gente não vai poder ficar sentado esperando as coisas acontecerem. O que tu enxerga de desafio para Arco? O que tem de problema para ser resolvido aí? Muitos. Mas a gente tem vários projetos engavetados e que seria conseguir colocar eles em andamento. E seria muito encontrar grandes empresas que comprem ele com a gente. Então, esse é o nosso grande desafio do ano, assim, de conseguir grandes parceiros para colocar esses projetos na mesa. Assim, a Verallia foi um presente esse ano, que conseguiu colocar um projeto que a gente tinha tanto carinho para rodar. E dessa forma que a gente normalmente vai crescendo, assim, junto com novos parceiros. Tem um quadro que a gente faz aqui na nossa parte final, a malha do programa, que é um marco, só que tu já trouxeste tantos deles, né? Que a gente sempre fala do marco da inovação, ou seja, como que as pessoas se inspiraram. Às vezes é uma história, às vezes é um livro, às vezes é um episódio da faculdade, né? Às vezes não é um episódio da faculdade, às vezes é um colega que te deu alguma dica. Já falaste vários deles, né? Essas pessoas, os clientes, me parece inclusive que os clientes estão dando os caminhos que vocês estão indo aos poucos, né? Olha, ninguém sabia disso, como é que a gente pode ir? Já falaste do interior, que é um campo absurdo de possibilidades que ainda muitas prefeituras não profissionalizaram sequer a coleta, né? Qual é o marco da tua projeção profissional, mas também da Arco como um todo, na tua opinião? Eu acho que, sim, como marco, uma coisa que foi bem divisor de águas foi entender a forma que a gente olha para os problemas, né? Porque a gente pode olhar para o problema, e eu sempre entendia isso. Nossa, gestão de resíduos é um assunto mais legal da faculdade de engenharia ambiental, mas eu não tenho como… Onde é que será que eu vou trabalhar do jeito que eu acho que faz sentido, né? Que solução que eu poderia colocar de gestão de resíduos? E ao mesmo tempo, pode olhar para isso e dizer, olha… É um assunto muito legal, é um baita problema. E não tem ninguém olhando da forma que eu acho que deveria estar sendo olhada, né? E poder colocar isso como uma solução no mercado. Então, essa alteração de visão, assim, de ver o problema como uma oportunidade, eu acho que é a grande chave de mudança, assim. Com certeza, para a Arco e para mim como profissional ao longo do tempo. E como referência, assim, puxando a brasa pro meu assado também… Eu trouxe… a gente teve uma iniciativa aqui de Porto Alegre, né, do Rio Grande do Sul, que é parceira da Arco desde o início, que é o Instituto Caldeira. E a gente atende o Instituto Caldeira com a coleta de resíduos desde o início. E esse ano a gente passou a ser startup residente lá. Ah, que legal. E eu entendo que a proposta do Caldeira, ela é muito um fomentador de tudo isso que a gente está conversando aqui hoje, assim, de conexões, de encontrar os novos problemas e os novos caminhos para poder seguir. E justamente o nosso desafio hoje com o Caldeira é passar a informação pros residentes, assim, né? Sabia que aqui tem Arco, sabia que aqui tem separação de resíduos, sabia que aqui, se tu colocar o teu resíduo na lixeira correta, ele vai pra compostagem, sabe? Então, já é o nosso pequeno ecossistema de desafio. Não é mais uma garagem no Navegante. Não é. Já não é mais uma garagem, exato.
Eduardo, vamos encerrando o nosso programa, mais uma edição do nosso Radar de Inovação. Vamos reforçar que quem está nos acompanhando pelo YouTube, deixa a sugestão lá, deixa o like, compartilha. Vamos fazer ideia boa, que nem a ideia da Amália e da Natália, fazer chegar a mais pessoas. Classificar o episódio também nas plataformas de áudio, deixar o comentário, nos mandar e-mail. Quem quiser nos mandar uma ideia por e-mail, eduardo.rosa ou tercio.sacol com 2 Cs, Isso aí. @zerohora.com.br. Quero dar os créditos também para quem está trabalhando aqui conosco na produção, o Pietro Menharte e a Madu Brito, a operação de som, o Vicente Nolasco, e na transmissão em vídeo, inaugurando agora oficialmente a transmissão em vídeo, o Fernando Salvador, a Luísa Zenobini e o Guilherme Góes. Amália, obrigado pela tua presença, foi muito legal. E eu tava pensando aqui, vamos puxar a brasa pro nosso assado. O Radar de Inovação, a gente fez alguns episódios, e esse é o segundo episódio dos nossos poucos, embora seja um podcast que já chegou a bastante gente, que a gente fala de meio ambiente, de sustentabilidade, de economia circular. A gente falou com a Volters também, que também foi sobre energia. Então eu queria te agradecer por estar aqui. Terceiro, porque a gente falou também com a Onília Araújo, com a Débora Chagas, sobre ESG. É verdade. Terceiro episódio. É o maior tema dos nossos de inovação. Então eu queria te agradecer de novo por estar aqui e deixar o teu recadinho final para que as pessoas possam procurar mais da Arco e do trabalho de vocês. A gente que agradece estar aqui, espero ter agregado, e podem contar com a gente sempre que precisarem. Eu deixo de recadinho então o nosso Instagram, que é @arco.eco, porque é ali que a gente tenta trazer essa informação sobre gestão de resíduos, sobre responsabilidade, sobre esse assunto no geral. A gente tenta trazer de uma forma bem didática no nosso Instagram. Então quem puder seguir, quiser acompanhar mais sobre isso, é arco.eco. Muito obrigado à tua audiência, seja pelo vídeo, seja depois nas redes sociais, seja no nosso áudio. A gente vai ter muito mais Radar de Inovação, muito mais economia circular, muito mais compostagem, reciclagem. Agora não vou tirar essas coisas da minha cabeça depois da fala aqui da Amália. Até o nosso próximo episódio.